Ironcast começando. Estou aqui com Ari e hoje, Ari. Hoje temos um convidado muito especial. Esses Ironcast desse ano que estão sendo comemorativos aí aos 10 anos da Iron, que a Iron comemora agora no meio do ano 10 anos, mas nós já estamos nessas comemorações aqui no Ironcast, trazendo pessoas que fizeram parte fazem parte importante da história da Iron Studios. E hoje estamos aqui com Tadeu da Penzendolls. Era eu a pessoa que você estava falando, que fez parte? Poxa. É isso. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, Marcelão. Prazer estar aqui com você também. É bom, você mais ou menos, Ari. E a magia, né? A gente se complementando, a gente já tá conversando há 2 horas, né, velho? Mas tem toda essa magia. É verdade. Pô, tudo bem? No ar e tal. O Tadeu, pra quem não sabe, ele é o diretor executivo, CEO, fundador, sócio fundador, mantenedor da Penzendolls, que é um dos nossos clientes aí mais longevos aí. Quantos anos você tá com a gente já? Com vocês desde 2014. 2014. Desde junho de 2014. Ou seja, vai fazer também daqui a pouco 10 anos de parceria. Exato, então quase então começamos aí bem no início da Iron. A Penzendolls vende aqui a Iron Studios pro Brasil inteiro, certo? Online, loja online. Loja online, a gente está agora com o nosso showroom também em São Paulo, que o pessoal pode ir lá visitar, olhar na hora as peças e levar na hora também. Olha então, só. Agora, esse ano, a gente abriu um espaço legal. Café bom. O atendimento nota 1000. O pessoal é bacana, né? Porque quando a gente começou lá atrás, você falou, administrador, isso e aquilo. Quando começou era tudo isso mesmo, né? Porque era só eu. Hoje já tem uma equipe legal, né, Ari? Olha, já tem um time grande já. Então é isso, acessem aí Penzendolls para verificar os preços aí, as condições. Promoções novidades. Para vocês ampliarem a coleção de vocês aí de Iron Studios e outras linhas também, né? E outras linhas também, mas olha, te digo com orgulho que o maior portfólio de Iron Studios o nosso, do Brasil. Você pode entrar e contar o número de SKUs que tem em Iron Studios, você não encontra. Você vê se um empresário fala SKUs. Porque a coisa é diferente do cara que tem 10 itens, entendeu? O cara entrou no SKUs, é que a coisa já perdeu o controle. Bom sentido. Mas a gente não trouxe o Tadeu aqui para falar do lado empresário dele, da loja, nem nada disso. Por quê? Porque o Tadeu, além de ser esse empresário de sucesso aí, cliente da Iron aqui há muitos anos, ele é um colecionador contumaz. E de coisas que conhecemos muito bem. Muito bem, e algumas nem tanto, mas antes da gente entrar nas suas coleções e tudo mais, Tadeu, vamos falar um pouquinho do teu passado aí, mas antes, a perguntinha que a gente sempre faz aqui, Marvel ou DC? Não, mas existe comparativo, Olha Ari? só. Existe comparativo? DC, né? DC. Aê, bicho, ó. Não tem comparativo. Convidados de bom gosto, entendeu? Comemorando os 10 anos. DC, gente, por que DC? Que Qual conhece? Que é Cara, acho que DC é o que acompanhou aí a minha infância, a minha pré-adolescência, que era quando eu lia bastante quadrinhos. Acho que dá pra dizer que eu lia mais do que eu leio hoje, embora continue lendo. E tinha também a Liga da Justiça, né? A Sociedade... Como que era o nome do desenho? Tinha um nome especial. Super Amigos, que era da Liga da Justiça. Que tava ali, passando todo dia, né? Então isso pegava bastante. Marvel, a única coisa que eu gostava de Marvel era X-Men. Então X-Men eu curto bastante, mas até considero algo fora, meio como fora, porque não bate muito com... Tudo que eu gosto nos X-Men não bate muito com as outras obras de Marvel que eu leio. Acabam não pega. Não pega como DC. DC é o que pega mesmo pra mim. É engraçado o X-Men, né? Porque até tava vendo outro dia uma declaração de um dos produtores lá da animação dos anos 90 e tal, que pra gente aqui no Brasil, acho que foi quando deu o grande boom assim, de X-Men e tal. Sem né? dúvida. E ele falou que teve um dado momento ali que 50% dos televisores dos Estados Unidos estavam ligados para assistir 50%? Caramba, 50%. Então, foi um estouro de X-Men, aí vieram os filmes e tal, mas é engraçado, hoje não... Tirando a gente aqui, nossa geração e tal, uma galera um pouquinho até mais nova, você não ouve mais falar de X-Men, né? Porque meio que ainda tem nos quadrinhos, mas não é... A molecadinha não sabe quem são os X-Men, talvez um Wolverine, alguma coisa assim. Mas isso influencia muito, e justamente na época tinha animação para dar essa impulsão, e hoje o cinema, a Marvel, migrou totalmente, é que nem eu costumo dizer, mudou a ordem de grandeza dos personagens, né? Homem de Ferro, quem lê, eu vou tossir sempre,
Dá um pigarro. A Marvel, quem deu Homem de Ferro, cara, antigamente era um personagem B, quase C. Hoje é A. Então, assim, o cinema transformou demais essa dinâmica. Porém, agora, quando surgiu os X-Men no filme, aí se prepara. Porque o conceito em si é muito empolgante. Bom. Sim, e pai, se você pega ali na década de 80, começo da década de 80, os desenhos de Marvel eram muito chatos. Então o desenho sempre puxava a molecada também pra pegar, ver o gibi e ler, né? E eram muito chatos. O Homem de Ferro era muito chato. O Hulk, o desenho do Hulk era péssimo. Que era muito parado, né? Não é esse dos anos 80, você tá falando? Sim, era o gráfico, era tudo, era tudo. E eu não sei se eram as regiões, as bancas que eu frequentava e as casas de pessoas que eu frequentava, mas gibi era Disney, Turma da Mônica, DC e X-Men. Muito X-Men. Daí tinha Tex, Conan, mas de herói era muito DC e X-Men. Então, agora, mesmo na banca que eu lembro, não via coisa Homem de Ferro, Hulk, era raro ver gibi. Porque assim, Homem de Ferro e Hulk geralmente vinham em revistas mix. Então eu tava em Super Aventuras Marvel, Grandes Heróis Marvel, eles não sustentavam títulos sozinho. Homem de Ferro... não vou lembrar, mas assim, muito mais recente, talvez início dos anos 2000, que passa a ter um título próprio, alavancado principalmente pelo cinema. Pós-2008. Teve lá o Heróis Renascem, lá no fim dos anos 90. Nos Heróis Renascem, tem razão. Algumas tinha Capitão América, Homem de Ferro e Quarteto Fantástico, tem razão. Mas assim, na linha regular não tinha muito apelo. Aí o cinema veio e inverteu tudo. E quando você fala de X-Men, a gente tá falando de X-Men, né? Mas na década de 80 eram muitos gibis de mutantes, né? Eram vários grupos. X-Men era um deles, eu nem sei se era o que eu... De verdade, se eu lia muito mais X-Men do que os outros mutantes, porque tinha muitos grupos muito legais. X-Force era muito legal. X-Factory era muito bom também. Gostava bastante. Tem que trazer também, né? Então tinha Excalibur. E o que mais? Eu tô querendo ouvir. Tropa Alpha. Tropa Alpha, velho. Então o bingo do Iron Cast. Tropa Alpha. Mas Tadeu, então bom, beleza. A DC, mas o teu herói favorito, quem que é? Onde ele tá? Tá na DC também? Então, aí eu fico entre o Batman e o Wolverine. Olha lá. É um coração dividido. Aí eu fico dividido. Você fala de um personagem, eu fico entre os dois. Mas isso é comum, que nem o Bassoli é Marvete, irritante, inclusive. Mas o personagem favorito dele é o Superman. É legal isso. Às vezes o cara é decenalta, mas tem um personagem favorito da outra. Gosta mais de um universo, mas... Não, e às vezes não é nem só pelas histórias. Às vezes é o conceito do personagem que é muito legal, que você acha interessante. Que olha e... Mais até do que as histórias que foram escritas. Eu não gosto do Superman por uma história específica. Não, isso aqui que me fez gostar do Superman. Eu gosto do Superman... Pelo todo. Pelo todo, pelo conceito dele, enfim, né? Então... Mas entre o Batman e o Wolverine, aqui não tem nada a ficar no muro aqui, não vem com... Cara, é difícil, acho que eu vou pro Wolverine. Wolverine, olha lá. Legal. Acho que eu vou pro Wolverine, que é um personagem mais ambíguo, acho que eu gosto dessa coisa que traz mais humanidade, mais ainda que o Batman. O Batman também, eu gosto muito do Batman, porque ele não é aquele personagem todo previsível, certinho, mas o Wolverine, eu acho que... a possibilidade de uso da agressividade, umas coisas que você fala, nossa, saiu do prumo, e eu acho legal ter personagens dessa forma. E quando veio o Hugh Jackman pra fazer o Wolverine, você curtiu na época e tal? O que você achou? Eu acho que eu me dei conta depois. Você sabe que é uma coisa que é muito engraçada, assim, minha filha que tem 8 anos, tira sarro, né? Os personagens, pra mim, não são as pessoas que interpretam os personagens. Eles são aquilo que eles são. Então, por exemplo, se você pega um ator e bota em outro papel, pra mim é outra pessoa. Não bate. Então, mesmo... O personagem é maior do que aquele que o interpreta. Sempre. Não importa quem é o personagem, pra mim ele sempre é maior do que o ator ou a atriz. Sim, o ator, a atriz eu não enxergo. Eu enxergo o personagem sempre. Eu acho que... Tô tentando lembrar o nome de um ator que era o único que eu sabia
que eu olhava e falava, é fulano de tal, mas também já não lembro mais. Deve ser o The Rock, que ele é sempre o The Rock em todos os filmes. Ou o Momoa. O Momoa é sempre o Johnny Depp. Johnny Depp também. O Johnny Depp, Celton Mello. O Johnny Depp, ele cara... tem o mesmo jeito. Ele faz... Todo o filme ele é diferente, mas ele é igual. É impressionante como ele consegue ser diferente. Tem atores que são muito marcantes, assim, né, cara? Então, eles ficam maiores do que o personagem, né? Pra mim, quando fala, principalmente personagem de herói, pra mim, é sempre o personagem em primeiro plano. Então, você pode ir trocando, se o enredo é bom, eu vou sempre ver ele da mesma forma. Aí você fala, esse ou aquele. Então, mesmo fala de todos os atores Spider, que tava uma brincadeira lá com seus filhos, né? Sim. Qual que você prefere? Eu não sei. A turma do Tobey Maguire. Não sei, eu gosto do Spider. Não diferencia dos Não, filmes, nunca. Uma coisa legal, não sei se muita gente sabe, o Tadeu é psicólogo. E bacana que 2 personagens que são os favoritos dele são personagens extremamente complexos, né, psicologicamente, né? Com muitas camadas, né? O Batman é probleminha, né? Complexo. O Batman é probleminha. Não, então, todo o universo do Batman é problema, né? Tem até trabalhei com um psiquiatra lecionando na USP, e era muito legal, foi muito legal quando eu descobri que ele escreveu um livro de psicopatologia onde eles usa os personagens de Arkham. Então, para ele explicar cada transtorno psiquiátrico dos mais importantes, ele usa um personagem. E daí... o Batman tá em todos. Por isso é uma galeria. Na verdade, eu uso o Coringa e o Batman. Esse é o Pinguim e o Batman. O Batman se encaixa em tudo, né? O Batman se encaixa em tudo. Ele é um rapaz diferente, o Batman. Mas sempre os personagens que eu gostei... bastante contraditórios, bastante complexos. Então, Wolverine, o Batman, daí você pega mesmo Conan, o Fantasma, da época que eu gostava do Fantasma também. Então, você pega, eu sempre gostei muito, Punisher. Então, eu sempre gostei de personagens dos anti-heróis, sempre gostei de algo que foge um pouco do certinho. Foge, por exemplo, do Superman, dos Super Amigos. Sabe que o Superman, muito mais do que era no Super Amigos, muito mais do que era no primeiro filme, mas ali era uma coisa, né? Muito fofo, né, velho? Fofinha. E daí isso sempre me incomodou, assim, sempre fiquei meio de bode de personagem assim. Entendi, os que eu gosto. É engraçado, né? Esses são os que eu mais gosto. Capitão América, Super-Homem. Capitão também? O Ciclope. Os caras mais certinhos. Que é os caras que eles têm que liderar a parada, né? Eles têm... A missão deles é complicada porque eles têm que liderar a equipe. Ser líder. Não é só fazer o seu e... O Capitão eu sou fã. O Ciclope eu acho ele bem bosta. Eu acho ele muito bunda mole. Eu queria dar um socão se ele existisse. Parece meio recalcado. O Ciclope eu acho... Mas você gostou do Unleashed? Ciclope Unleashed da Iron? Ficou absurdo, hein, cara? Ficou animal. Não, visualmente eu acho o Ciclope lindo. Como personagem dos quadrinhos eu acho muito chato, velho. Agora, eu gosto do seu também. Talvez seja o seu segundo maior amor, que é o Remy LeBeau. O Gambit. Que é um maior interessante também. Maior X-Men de todos os tempos. Então, o Gambit era vilão. Vai ter Unleashed também, será? A gente agora... Que dúvida! Calma. Gambit, tá no Bassolha aqui, vai ter Gambit. Isso aí é certeza. Mas, Tadeu, o... Sorrisinho que entrega, né? Calma. Ou então, bom, Wolverine, Batman e tal, mas tem alguma... Você falou que lia muito quadrinho e tal, né? Tem alguma história que te marcou muito, assim, que pode dizer, putz, essa daqui eu lembro, eu fui na banca e comprei, aí... Putz, cara, não consigo falar. Eu consigo te falar da saga inteira de Conan, mas o dos heróis... Você gostava de Conan, lia Conan. Conan, Sonja, nossa, eu lia muito Tex, Fantasma, tinha muita coisa. Mas você sabe, minha esposa sempre falou que eu sou memória de peixe, né? Eu assisto um filme, eu não consigo daqui 2 semanas te contar sobre o filme. E daí as histórias é a mesma coisa. É bom, porque aí você pode ver um filme bom várias vezes. Posso ver, porque pra mim sempre é novo. E é engraçado, né? Porque daí eu tenho uma profissão... Como se fosse a primeira vez, estrelando no Tadeu Nogueira. O bom psicólogo, ele vai lá, você vai... Então, cara... Toda a sessão é um Mas reboot. é isso que eu ia falar. É engraçado, porque como psicólogo, hoje, eu atendo desde 2000, né? Então, às vezes, acontece de aparecer paciente... Você já atendeu antes. Que eu atendi em 2000, 2002. Cara... Eu sei a história inteira da pessoa. Isso você lembra? Lembro. E é engraçado, porque daí você fala filme, livro de romance, livro teórico.
Eu consigo te falar em que pedaço do livro tá falando sobre tal coisa. Então que você já gastou sua memória de tudo nisso. de tudo que é de lazer, é uma coisa que eu focado curto no na hora trabalho. que eu tô curtindo. Não, porque é anterior, né, Ari? É anterior. Isso é algo que eu vejo desde a infância, adolescência. Eu curto naquela hora e daí depois é como se tivesse se esvaído. Fica um sentimento em relação às coisas, Certo. mas não o registro. E com música eu sou assim também. Eu não consigo guardar letra de música. Sabe, eu consigo até guardar melodia, mas letra, esquece. Então, nunca vai me ver cantando a música, a não ser que eu esteja lendo na tela do karaokê, porque não fica. Mas é legal pelo menos te dar a sensação boa, né? Atende, eu acho que a premissa básica que é ser entretenimento. Que pra ser mesmo realmente uma coisa não é, mas né, então, bicho? mas se você vê um filme que, pô, sei lá... mas assim, por exemplo, se eu te perguntar aqui, os desenhos que você gostava na infância, aí você... Eu consigo falar os desenhos, daí se falar de episódio. Não vai lembrar. Vou pegar um exemplo pra você, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, eu duvido que eu não tenha assistido pelo menos umas 30 vezes cada episódio. Sei falar um pedacinho de algum episódio? Nenhum. Eu lembro de personagens, lembro da sensação que eu tinha assistindo. A sensação você tem, isso que eu ia te perguntar. Sim, a sensação eu tenho, mas o enredo, a história, o que aconteceu, se você começa a contar um episódio, eu posso pescar alguma coisa na memória e falar, acho que foi naquele que aconteceu aquilo, mas eu não consigo dar sequência na história. Então, mas você olha o personagem e você tem o lance de colecionar eles, porque o afeto volta, puta, onde eu tava, o que eu fazia, quando era... Sim, então, e daí em relação à relação com, se a gente pega brinquedo, então se falar de boneco, de herói e tal, eu consigo lembrar muito mais do que cenas, do que um livro de história, do que uma HQ. Então, eu tava tentando lembrar agora de uma HQ que eu li recentemente, que eu gostei pra caramba, que é da Mulher Maravilha. Lembrei agora, mas, que difícil. Não faz tanto tempo. Terra Morta. Que eu curti pra caramba. Não sei sobre que HQ fala. E eu li faz pouco tempo. Que eu gostei muito. É muito boa, a gente recomendou que já. Eu gostei muito, muito. Tá lá na minha prateleira, eu olho ela, pego, vejo alguns pedaços, mas sobre o que ela fala? Cara, eu lembro vagamente. Eu lembro de uma cena que tem um personagem que eu gosto que tava morto, só. Então, assim... Inclusive, Mulher Maravilha é um personagem que você gosta muito, né? Muito, muito, muito. Então, dá pra dizer que eu coleciono Mulher Maravilha. Óbvio, eu não tenho de tudo da Mulher Maravilha, mas... é a única... Eu tô tentando lembrar agora, mas eu acho que é a única personagem que eu tenho mais de um. Sabe, que o resto, em alguns momentos até passa e ficam duas unidades, 2 bonecos ou estátuas do mesmo personagem, mas pode ter certeza que um vai embora. Um já tá planejado de ir embora, Mulher Maravilha não. O que chega, fica. Ventania também, pelo jeito, ele tá com mais de um. É que o Ventania foi outra história, né? Conta a história do Ventania. Então, o Ventania, eu querendo há muito tempo Ventania, procuro nada, né? Daí, um dia o Pernizila me falou, o Kiko tem 2. Daí eu liguei pro Kiko e falei, Kiko, e aí, né? Fiquei sabendo se tem 2 Ventanias, você... negocia um comigo, me vende um. Ele inventou uma lorota, eu acreditei. Ele falou, não, porque olha só, um deles eu vou pintar de preto pra virar não sei quem. Nem sei quem que ele queria transformar, mas eu fiquei... Ia ser o cavalo de fogo acabou. Da sala. E daí eu continuei buscando. Depois de uns 8 meses, 10 meses, achei um, comprei, beleza. Cara, depois que eu comprei... Aí aparece, né? Não, depois que eu comprei, deu 2 semanas, aí passou lá e falou, o que eu trouxe de presente pra você. O que deu de presente. Então, assim, eu não vou vender o que eu comprei, porque foi uma batalha conseguir. E o outro eu ganhei muito menos. Então, daí eu tô com 2 lá. Daí um com a She-Ra, um com a Dora. Legal. Legal pra caramba. Inclusive, recentemente, eu comecei a fazer a linha Classified dos G.I. Joe. Você caiu nessa também, então. Caí. Não consegui. Falou que não ia. Só que aí, você vê, amigo, não tenham amigos. Esqueçam. Amizade não vale pra... Porque... esses desgraçados aqui, os caras se juntaram, a galera aqui da Iron, tal, Ari, Pernizila, eles me deram o Mindbender, Dr. Mindbender, que é dos cobras. E eu não ia colecionar os cobras, eu ia só pros Joes. Aí eu ganhei um, aí eu falei, puta, agora eu vou ter Cobra Commander, Destro, Baronesa, aí já... já abriu a caixa de Pandora. Eu já te mandei alguma vez a foto da minha coleção de Motu?
Acho que não vi. Mas então, tem aí, não tem? Eu acho que tem. A gente vai ver. Então, não colecionava Motu. Eu achava bonito, achava legal. Vendi pra caramba Motu no final da década de 2000. Então, passou bastante pela Pens & Dolls, mas eu não colecionava. Só gostava, sempre gostei, gosto ainda muito de She-Ra. Não colecionava nenhum. Até o Pernizelo me dá de presente um esqueleto. É uma... E daí agora virou a coleção. Aí vai embora, né? Se você quer sacanear os teus amigos, você faz isso. Você vai, assim, porque... Agora, Tadeu, aproveitando aqui, nem era o tema, nem tava na pauta que a gente não tem, mas aproveitando que você é formado, estuda e trabalha com isso, como que você enxerga, assim, você é uma vítima também do colecionismo, essa busca por essas memórias antigas, essas coisas que a gente tem de, reviver um passado que normal, assim, lógico que tem muitas pessoas que infelizmente não puderam ter uma infância saudável e boa, né? Infelizmente, acho que aqui a gente conseguiu ter isso e tal. Como que é essa busca? Como que você enxerga isso? Na luz da psicologia? Exatamente. No viés da psicologia e tal. E, inclusive para você, porque você, em teoria, deveria ter um antídoto para... Não tem. Tá ele é fornecedor da droga, cara? Então, mas é que não precisa ser um problema, né? Pode se tornar um problema. Tem para algumas pessoas que, infelizmente, viram um problema. Mas não precisa ser um problema. Acho que para cada um é uma história. Para cada um é uma história, Marcelo. Porque você pega, tem pessoas que colecionam como uma forma de reviver coisas do passado. Não é bem reviver o que viveu no passado, mas os sentimentos, as sensações que estão relacionadas à história. Às vezes você consegue sentir até o cheiro do lugar que você está. Sim, coisas incríveis, né? Sim, você revive um sentimento que é como se você estivesse vivendo novamente uma sensação, uma sensação que é igual que você sentiu em outro momento. O do cheiro é engraçado. Se você tem isso não é uma coisa tão comum quanto você imagina. É uma coisa que é mais difícil, mas é muito legal essa coisa do cheiro. Você sentir um cheiro e você ser remetido a um outro momento da história. Eu tenho demais. Nossa, eu tenho muito isso aí. Então, é muito legal isso, porque eu acho que é mais profundo do que algo que vem dos sentidos da audição e da visão, sabe? Eu acho que é uma coisa mais profunda. Agora, tem outras pessoas que colecionam como forma de conseguir, como se fosse construir algo que queria ter vivido e que não conseguiu viver. Então, conseguir ter aquilo que não pôde ter por conta de uma infância mais difícil ou por conta de limitações ou tentar recuperar o tempo perdido. Isso, como se fosse recuperar o tempo perdido. Funciona dentro da psicologia? Cara... Ou não? Gera uma frustração. Pode funcionar, vai depender, tudo depende de como a pessoa vive isso, é muito particular. E tem outras pessoas hoje que, hoje não, né? Acho que sempre foi assim, mas hoje me chama bastante atenção. Tem muitas pessoas que busca colecionar algo ou fica muito a tentativa de se definir pelo que tem. E daí isso já é algo que não tem o mesmo sentimento do que tem para as pessoas que tentam construir ou consertar algo, ou recuperar o tempo perdido, ou as pessoas que tentam não, que elas resgatam coisas que elas sentiram no passado, rememoram algo. É diferente, é algo que é menos... é mais vazio. Né? É algo que não tem a mesma riqueza de experiência do que esses outros dois casos anteriores. E daí tem mais uma outra infinidade de motivos ou formas, coisas que levam ao colecionismo. E até pertencimento, às vezes, né? Você comentou aí do Motu, né? Aqui na Iron mesmo, a galera começou a colecionar também, porque virou uma febre, de repente, Motu do ano de 21 para cá, reviveu, a gente trouxe a licença. A Mattel retomou também, então... Saiu a animação da Netflix. Isso, então meio que o Motu Mania, né? Meio que voltou assim, de repente, cara, tá todo mundo falando disso, eu gostava, assistia quando era moleque, então de repente, às vezes você entrou nessa, assim, você não colecionava, mas você gostava de He-Man. E aí você ganhou aí você falou, porra... Mas meus amigos todos aqui estão fazendo, eu vou fazer pra gente trocar ideia. Eu vou falar Motumania, né? Não preciso falar Motumania, né? Não, pode falar Motumania, pode. Tá bom. Eu fico um pouco e eu acho que com o universo Marvel aconteceu muito isso, total, né? Hoje você vê que
tem bastante pessoas que começaram a colecionar Marvel lá atrás, quando começou a pipocar os filmes, e que hoje não colecionam mais. Era muito uma coisa se sentir pertencente ao grupo, né? Algo que gostaram, mas que se fosse em qualquer outro momento da vida ou social, momento social, passaria não teria batido. colecionado. Não, eu gostaria muito, talvez até pegasse uma peça, botasse ali como uma memorabilia, mas não colecionar. Mas o colecionar, e daí você vê, né? É muito engraçado. Eu participo de muito grupo de colecionador, né? Tem personagens ou peças que são bucha, que ninguém compra. Eu sou um especialista em buchas. Não, então, mas daí, de repente, um comprou, o outro olhou, gostou, o outro comprou, de repente começa a pipocar, todo mundo querendo comprar o personagem. Você fala, nossa, agora, né, alguém fez todo mundo gostar do personagem, né? Alguém comprou, viram na prateleira e daí... E às vezes tem, você começa a colecionar e você vai canal de review, né? Sei lá, tem lá o Figuraças, ou você na Pens Dolls também faz as lives, lá tem os programas. Ou aqui no Insider Artificial e tal, mas aí aqui a gente mostra o produto na pré-venda e tal, certo, né? Mas aí às vezes ele chega pela live da Pizzi, ou mesmo, você vai ver um canal, o cara abrindo a peça, e aí ele vai mostrando os detalhes, você fala, que instiga, né? Eu não ia pegar essa daí, cara, mas puta, tá bonita, tá legal pra caramba. E aí você meio que você vai no embalo, porque uma outra coisa do colecionismo que é legal, apesar de eu falei pra ninguém ter amigos aqui, porque é um problema, são os amigos, no fim das contas, sim, né? Essas relações que você cria pelo colecionismo, que, você tem muita coisa em comum pra falar, né? No nosso caso aqui, dos três, nós nos conhecemos, exato, e hoje a gente tem uma relação por conta do colecionismo. Não teria outro caminho para que nós pudéssemos nos conhecer se não fosse esse. Exatamente. Sim, e como as redes sociais ajudaram nesse processo, né? Porque explodiu, colecionar, né, era algo que era bastante solitário, né? Eu sempre colecionei coisas. E para muita gente motivo de vergonha, né? Quando a gente fala em super-heróis, né? A gente ouve muito relato de gente que tinha vergonha, que ia na Rehap da vida, embrulha para presente, por favor. E aí, chegava em casa... Muita gente, causa própria. Mas eu nunca tive, mas eu sempre fui relaxado. O pessoal falava, é para presente? Eu falava, não, é para mim mesmo. É para você? É para mim. Coleciona isso. Gente adulta coleciona. Achava um esquisito, mas eu tenho uma porrada de amigo. Quando eu tava assim na escola, eu chegava às vezes tontão, aquele gibi do Homem-Aranha, eu nem leio isso, tá louco? Aí depois chegava e falou, desculpa, mano, eu tava conversando com a menina ali, você falou do Homem-Aranha zoado. Vivenciei isso várias vezes. Figurinha, tem um amigo meu que morreu há 2 anos atrás, que eu lembro perfeitamente, a gente tinha uns 12 anos e tinha uma coleção de álbum de figurinhas de animais, né, acho que era de cães. E aí eu fui trocar com ele no intervalo, Caê, vamos trocar. Que eu nem coleciono isso daí, sai daqui, moleque. Aí depois ele veio e falou, mano, desculpa, eu tava conversando com a menininha. Tá queimando meu filme aí, tá? E eu queimei o filme. Então é legal, hoje tem uma aceitação também. Agora, maior, uma outra coisa, me fez lembrar uma outra coisa muito legal do colecionismo, é a sensação de conquista, né? De você gostar de algo e de você querer construir um portfólio, isso. Ter aquilo que você gosta e conquistar. Que é algo que eu vejo hoje como algo mais banalizado, é engraçado. Hoje não tem aquela mesma pegada que tinha na minha infância, por exemplo. Então, de conseguir aquela garrafinha da Coca mais difícil de conseguir, do país mais difícil de conseguir, ou a figurinha do ping-pong, sabe? Umas coisas que você tinha que caçar a gente que tinha. Então, a figurinha eu acho que era o mais comum. É que eu sou mais velho que vocês. Na minha época, a figurinha era o mais... Não, o Ari parece mais velho que eu, mas ele é mais novo. Finalmente alguém mais velho do que eu nesta mesa sagrada. Tampinha de garrafa, sabe? De você conquistar, falar, putz, gosto muito disso, e sei que existe mais tal. E daí tem outras coisas que eu colecionava também, que a gente não pode... que é politicamente incorreto. Hoje, jamais uma criança colecionaria, mas que é embalagens de um monte de coisa... e poder conquistar isso, time de futebol de botão. Então, eu lembro quando eu consegui o Santo André, que era difícil, o Santo André, o 15 de Piracicaba, ter o jogo de botão do 15 de Piracicaba. Então, umas coisas legais que você batalha para conseguir. Então, hoje eu ainda gosto muito de... Por que Motu me pegou, a coleção de Classics? Porque não basta eu ir na loja ou entrar num site e comprar tudo. Você tem que garimpar.
Não tem tudo. Você tem que ficar garimpando, pesquisando, negociando. Comprando Fisto aí de 800, 900 reais, né? Tem que do Classics. Do Classics. Pô, Fisto é uma máquina. Cara, eu vibrei quando você achou, porque eu lembro que eu ficava caçando, velho. Isso que é legal. De quando você tem os amigos, ele tava atrás do Fisto. E realmente, Motu tem alguns personagens que são difíceis de achar. E, putz, eu também caçava, não conseguia. Aí quando ele conseguiu, eu fiquei feliz também. Eu falei, porra, que legal, velho. Não, porque às vezes... E a gente fala, né? Outro dia a gente... No 1º de abril, a gente soltou um post brincando das Não gostei, só queria deixar claro que eu não gostei. E aí, é engraçado que é uma linha recente, né? X-Men Sentinelas e tal... E ali nos comentários você via, pô, eu cheguei atrasado, comecei a colecionar agora, então... Mas é uma galera, assim, não é que é gente nova aqui, é gente nova no colecionismo, né? Uhum. Então, o bichinho do colecionismo que a gente fala, às vezes é só um empurrãozinho, como diria o Coringa, né? Só precisa de um empurrãozinho. Só um dia ruim, né? Não um dia ruim, não é um empurrãozinho, vai, empurrãozinho. Vamos. É o que ele fala, ele fala do Heath Ledger, ele fala, né? Às vezes a loucura, às vezes você só precisa de um empurrãozinho. Então, pro colecionismo, às vezes é isso, é uma peça que você ganha de alguém, aí você fala, puxa vida, agora... Ou até que você viu na casa de alguém, porque hoje são verdadeiras obras de arte, né? A coisa evoluiu absurdamente, né? Então tem peça que você vê e fala, meu Deus, às vezes você vai na casa de alguém e coleciona... Já aconteceu de irem na minha casa e, porra, que bacana. E tempos depois o cara comprar alguma coisa. É lógico, alguma coisa. É demais. E não é um colecionador, mas é um cara que assim, nossa, cara, o cara cresceu sem pensar naquilo, mas ele olhou e ligou o botãozinho lá da infância. Caramba! Eu assisti esse desenho, como é o nome mesmo? E isso desperta no cara. Isso é demais, legal, ó. Eu vou até o Tadeu falou das redes sociais que ajudaram. Porque antigamente... Você, pra galera ver tua coleção, ia ter que ir na tua casa e aí você ia mostrar. Era isso que você fazia. Sim. No máximo. Hoje, com o Instagram, Facebook e tal, você entra na casa você de todo mundo. posta a sua coleção e, todo mundo pode ver sua coleção. Então, mas olha só. Mesmo quando você fala que é de levar para casa, onde as pessoas, colecionadores de algo, se encontravam? A gente está falando de São Paulo. Sim. Né? Aqui é São Paulo, então algumas poucas lojas mais especializadas ou especializadas, as pessoas se encontravam e acabavam se conhecendo. E era bem gostoso. Mas quando você vai para outros lugares, isso não existe. Então, eu cresci em Sorocaba. Loja de colecionável do quê? Se encontrar para colecionar o quê? Você sabe? Então, tinha uma coisa que eu colecionava que eu conseguia encontrar algumas outras pessoas que colecionavam, porque existia um buraco lá no mercado municipal, sei lá o que era aquilo, loja do que era aquilo, mas que vendia umas moedas antigas. E daí, quando eu ia comprar lá, vira e mexe, aparecia alguma outra pessoa para olhar a moeda, e daí você puxava papo, mas não, diferente de São Paulo, né? Então, eu acho que fora de São Paulo é muito difícil. Então... pouquíssimas lojas especializadas em colecionáveis no Brasil, loja física. Sim. E que sem redes sociais seria o único ponto onde as pessoas se encontrariam e descobririam, você gosta disso também? Democratizou muito, né, cara? Muito. Trouxe muita gente assim. E eu lembro, cara, eu fiz o meu primeiro cartão de crédito internacional... Pra comprar boneco. Não, na verdade, nem o primeiro cartão de crédito internacional, o primeiro cartão de crédito, porque eu não tinha cartão de crédito. Aí tinha que ser internacional pra comprar os bonecos que não vendia aqui na época, isso lá 2007. Ou seja, quem pensa que boneco é coisa de criança não trouxe a maturidade. Exato. Aí, fez você se tornar um comprador, um cara responsável. Mas como esse rapaz é jovem, né? Quando ele foi o meu primeiro cartão de crédito, eu lembrei do cara passando no carbono, no cartão de crédito, na maquininha. Manual, né, cara? Aí só 3 dias depois vinha a confirmação, né? Porque esse carbono tinha que ser enviado para a operadora. Então, hoje você tira até a foto. Olha, assim, a molecada de hoje tem sorte, é um mundo muito mais fácil, muito mas também tem dinâmico. mais golpe, né? Para os caras pegar. Outro dia passaram meu cartão lá, tive que cancelar. Ó, então vamos botar a coleção do Tadeu aí pra gente falar. Olha aí, Tadeu. Olha a maravilhosa coleção de motores. Olha os ventanias ali em cima que o Ari já teve 3 e vendeu todos. E vendeu todos. Tadeu tem 2. Ali você vê que a parte da She-Ra muito mais personagem do que na parte do He-Man, né? No He-Man eu me satisfiz. Você é mais da She-Ra? Sou mais da She-Ra. Eu tenho do He-Man, eu tenho os meus personagens favoritos. Agora, da She-Ra é onde eu quero... Ainda falta personagem que eu quero. Essa linha é Classics, né? Não é a Origins.
Não, é Classics. Tem ali alguns da Super 7 misturados, mas a maior parte é da Não tem Classics Roboto ali, mesmo. hein, Tadeu? Tá faltando Roboto, hein? Roboto não é uma prioridade. Não, imagina, viu? Roboto, pô, maior que Visão. Maior que Visão? Maior que Tornado. Que Tornado Vermelho? Tornado Vermelho. Vamos E daí que eu gosto muito ali também é a minha coleção de Hanna-Barbera, né? Ah, Hanna-Barbera, que também é uma coleção. Essa é mais, muito legal. mais nostálgica mesmo, assim. Nossa, né? muito, eu acho que Hanna-Barbera eu assistia com 4, 5 anos. Década de 70, né, bicho? São lindos. E esses aí são mini dioramas, né, cara? São muito bonitos. São produtos muito legais da McFarlane, né? E isso aí você deixa no seu... Isso tá na sala do meu consultório, isso aí tá no meu consultório. E a galera, você atende criança também, Tadeu? Mais adulto? Cara, hoje eu atendo adolescente e adulto, começo a partir dos 10 anos. Você sabe que não dão bola, não? Não dão bola. Não dão bola. É mais os velhos, né, que eles bicho? chegando... Então, os velhos vão chegam, lá ficar eles babando. olham, eles comentam. A molecada Não tá nem aí. quer pegar algum jogo. O molecado quer tá pegar... mais digital, né, por enquanto. Você sabe que... Pode passar aí, Vera. Mas isso eu acho que quando eles estiverem maiores é que eles vão... Pode ser. Com os ícones da geração Eu tenho minhas dúvidas, deles. porque eu acho que a cultura de boneco articulado, ela é muito da nossa geração, assim, porque a gente brincava muito de bonequinho, né? Sim. Então a gente tinha os comandos em ação, os SOS Comandos. os do He-Man, SOS... Então, mas eu acho que... Hoje deve ser meio enfadonho pra eles. Eu acho que é mais cara? pra estar, porque a galera não quer mais ter posear. Tipo, por exemplo, a linha Clothmith, né? É porque a gente tinha os da Bandai, os articulados vintage lá da Bandai nos anos 90 e tal. Então, a galera meio que migrou, porque lembra dos bonecos. Sim. Agora, essa galera mais nova não tem essa memória de bonequinho, entretém, né? E Não, outra? então, a memória que eles têm é de a criança mais nova, que são os bonecos de 30 centímetros, que Grandão. são 5 points. Tipo Então, o Max Steel lá. Tipo o Max Steel, que hoje a mesma tem receita do Max Titan Steel. Heroes. Não, o Max Steel, na verdade, tinha até mais articulação. Tinha. Né? O Tinha Max mais. Steel tinha articulação de cotovelo. Não, os heróis hoje, os de 30 centímetros, é só ombro, a virilha e cabeça. São os Titan E daí, Heroes que a Hasbro essa vai faz, ser tal. o que vai Mas ficar sabe o que eu mais. percebo? A Mattel também. Sabe o que eu percebo? Meus filhos, eles brincam com os meus origens, com o He-Man. Então eles brincam. O que eu noto, eu passava uma tarde inteira brincando com os lá da Estrela e, putz, quando o meu amigo tinha que ir embora, era uma tristeza. Eu passaria o resto do dia. Meus filhos brincam 1 hora e acabou. Aí já vão pro celular, vão jogar uma bola. Hoje tem muito mais coisas, então também tem isso. Eles até gostam, tem um encantamento, mas é que pra gente era diferente, cara. Era o nosso mundo, velho. Era tudo que nós tínhamos. Naquela época você não podia escolher, agora eu quero ver um desenho. Não tá passando desenho. Exato, você tinha o seu horário de não desenho. tá passando. Se você estudava de manhã, você ficava refém de Sérgio Malandro e Mara Maravilha, E Mara. depende da época. Se você estudava de tarde, a TV Colosso, e cada um deles com seus desenhos, com Sim, um rol de programas, desenho, né? né? E daí, se não tinha o que você gostava, você não assistia Tinha que TV. esperar até o dia seguinte, Exato. né, cara? Mas esse aí, ó, pode pôr o próximo aí, Vera. Ó, esse aí todo mundo gostava, porque era Caverna do Dragão. Então, cara, Isso era um clássico, impressionante como que isso tinha tão pouco episódio, né? Não parece, né? Tinha, Às vezes uns 1000, né, cara? Caraca, parecia. Porque a gente via e era tão incrível, né? Duas coisas que eu assistia muito. Era Caverna do Dragão e um tanto antes, alguns anos antes isso não é da época de vocês, Dom Drácula, que passava na manchete. Eu assisti, que Você tinha assistiu? o Panda. Não, o episódio icônico é o do Panda, Nossa, né? agora Que as tá pessoas deu lembro do choravam. episódio. Agora eu lembro. Chorei de me Não, acabar. não, isso de verdade não lembro. É que a minha esposa conta do Panda e que ela chorava porque morre a Mas mãe não do tinha Panda. como não chorar E aquele daí eu não episódio. lembro do Panda. Mas é assim, 11 episódios. Só E eu 11, Dom assisti Drácula? também a infância inteira. Nossa, Só esse do 11. Panda é Não, e esse, chorar, acho que o velho. Caverna são uns 26, né? 20 por aí. menos de É, 26, por aí. 22, eu acho. E, cara, eu assisti anos a fio Caverna do Dragão. E essa daí, quando você tem a 110 também, a linha 110 deles? Tenho. Eu acho que eu mandei foto também. A linha 10, eu só não consegui botar no mesmo ambiente. Eu queria conseguir colocar o Vingador de frente para os meninos, mas tá numa estante, cada um com a sua cúpula, tá em níveis diferentes. Estão em níveis diferentes. E o que eu tenho muito orgulho dessa linha do Caverna é que eu posso afirmar aqui com propriedade Olha, que a Hasbro acompanha a gente. Tem fãs da Hasbro, aliás, fãs da Iron na Hasbro. fãs da Iron. Porque hoje a Hasbro tem os articulados de Sim. Caverna do Dragão.
que passaram-se muitos anos sem absolutamente nada de Caverna do Dragão, mas da não animação. tem a dúvida que tem gente lá dentro fazendo pesquisa de mercado e viu o forfait, como diriam os antigos, que gerou a coleção da A nossa linha 1.10 foi um sucesso e essa Tiamat aí com não 20, putz, foi um negócio... É lindo, foi, né, cara? Eu só fico torcendo para algum dia vocês resolverem lançar um Vingador 1.20 para poder compor. E um Mestre dos Magos, né? Porque ele não tá aí. Verdade, tá aí o Mestre também. dos Magos. E o kit de o Beyonder, expansão. eu queria um Beyonder também. Lembra do Beyonder? Lembro. Que era a bola com o olho. Só, Sim. Que vai ser agora pela são Hasbro. coisas legais para conseguir compor, né? Porque... mas um Vingador e um Mestre dos Magos é quase obrigatório, velho. Sim, um kit de expansão. vamos pensar. E esse aí, Tadeu? O que é isso aí? Então, cara, aí tá faltando os outros vilões para compor, mas esse foi um presente que eu recebi aqui de vocês, que eu recebi do Renan, que eu fiquei muito feliz, porque coleção para mim, mais do que só os personagens ou de ter as peças, é ter algumas coisas, conseguir conquistar ou ter alguma coisa que tenha uma história única ou que seja algo único, né? Então, em moeda, por exemplo, adoro achar uma moeda com erro de impressão, em que ela foi prensada diferente. Adoro um boneco que botaram na cartela errada, que tá com a embalagem errada. E para mim, em Iron Studios, o que faltava era ter um protótipo. Então, isso é algo que... e você sabe porque desde a época que você cuidava da minha conta, eu falava, um protótipo, eu preciso conseguir, o que precisa fazer para conseguir... E daí na Comic Con teve o sorteio de uma. Isso, o Aquaman, né? A gente sorteou. Não, e eu fui atrás de quem ganhou. Você foi atrás? Falei, então... Porque o Tadeu chegou em mim e falou assim, cara, você viu quem ganhou? Eu falei, vi, calma aí que eu já vou atrás. Aí fui atrás mesmo, eu falei, Tadeu, corre aqui. Ele conversou eu fui com perguntar, então, vocês colecionam? Não. Vocês colecionam alguma coisa? Não, nada. Falei, que vocês estavam ali da Iron Studios? A gente acha bonito. E assim, sem dar trela, foi então, esse é o tipo de coisa que para mim seria Tadeu mandou a cereja do bolo. Não, eu falei, a cereja do bolo para minha coleção. Eu preciso ter. E eu joguei. Falei, vocês não têm interesse em vender, trocar? Né? Eu posso mostrar tudo que eu tenho para vocês. Eu tenho um site que é de brinquedo, de papelaria, de colecionável. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Olhou pra mim e saiu andando. Sério? Sério. Ignorou, não respondeu. Não, nem respondeu. E daí eu fiquei extremamente chateado. Eu falei, nossa, eu não acredito, né? Porque se tivesse caído na mão de um colecionador que não ligasse, porque não é pintado, né? Sim. Então, não é a mesma coisa para quem coleciona, para quem quer expor a peça acabada, né? Para mim, é muito mais do que a peça acabada. Dúvida. E daí ali tá na Pens and Dolls, porque eu quero montar com os vilões, depois que eu conseguir montar do jeito que eu quero, daí eu vou arrumar um lugar na minha casa e levar tudo já prontinho para casa, porque isso é outra coisa. Na minha casa não dá para colocar uma coisa solta que a minha esposa já acha um jeito que não tem nada a ver, não sei o quê. Então já tem que levar um negócio. Na hora que vai ser assim que vai ser exposto, esses personagens assim que vai ser composto, daí eu levo, coloco, daí ela olha e daí ela curte também. Acha bonito. Legal. Então, é porque você vê, tem vários materiais diferentes, né? Por causa do protótipo. Então, tem, assim, lógico, é tudo a mesma cor, mas tem umas cores diferentes, porque é um material que foi impresso, tal. É engraçado, eu não entendo, mas você olha a textura, né? Como cada parte, a textura de cada parte, de cada pedaço, é muito, e agora, muito legal. então, essa cereja da sua... É a principal peça da sua coleção? Pra mim é a principal única, peça. Né, cara? É tipo o seu... tipo borracha. Todo Munra que tem nasceu desse. Isso é poderoso, né, cara, em termos de coleção, assim. Sim. E justamente quando você tem um item que, é o que você falou, tem um significado diferente. Não é só a peça, só a beleza dela. Tem uma história, né? É bem... Sim, e daí em Minicô eu tenho uma também que é única, que eu não mandei foto, mas que pra mim é única também, que ninguém vai ter igual. Porque é defeito também, não é protótipo? Ela foi pintada pela metade. Mas esse é produto de fábrica. Caramba. Esqueceram de pintar daqui pra cima. É mesmo? É mesmo. E daí, pra mim, é a peça que é essa que... É item único. Então, você aí que tá assistindo recebeu uma peça com defeito aí. Não reclama. Já sabe entra em contato comigo. Não, porque pra mim não é defeito, porque a peça tá perfeita. Só que, de fato, não foi pintada. Daí é legal ver
como que ela é antes de receber a pintura. Nos Estados Unidos tem uma parte pintada e tem uma parte que não está pintada e você consegue entender um pouco, entender ou fantasiar um pouco sobre o processo. Pode ser que tudo que eu pense seja só fantasia. Mas o gostoso é pensar, né? Imaginar. Aí então, ó, tem botaram o Punisher aí também, 1/4. Você tinha comentado do Punisher no começo? Sim. 1/4 você tem esse bastante também? Não tenho muito. Não. E esse vai outro personagem que eu tenho 2, porque 1/10 eu tenho também. Ah, tá, legal. Essa peça é linda, né, cara? Tá aqui, inclusive, aqui. E essa é uma peça que daí tem a coisa do que é de ter história, né? Então, o Punisher 1/4 já fazia tempo que eu queria, só que ele veio no momento em que financeiramente não estava mais apropriado para eu comprar. Que acontece com muitos colecionadores. Sim, eu estava num momento ali que era de conseguir segurar a empresa à unha para conseguir tocar a empresa. E eu falei, eu não vou comprar uma peça 1/4 para mim, eu tenho que dar conta da empresa, né, da família, casa, aluguel. E daí tinha um amigo que sabia que eu queria essa peça. E daí, essa é a segunda já nesse estado, né? E sabia que eu queria muito essa peça e sempre comentava, daí entrou uma promoção uma época no site da Iron, eu falei, putz, ainda não. E daí o Rodolfo da Limited aí falou, ó, chegou uma aqui pra mim que ela tá com uns problemas, só que eu vou arrumar ela, e daí ela chegou, tá aqui pra vender com defeito, tá com esses problemas, portanto, que era um preço, sim, 20%, acho, do preço de uma nova. Caramba. Ele falou, eu vou arrumar essa peça para você. Vem buscar que na hora que você chegar já vai tá tinindo a peça. E daí essa é uma peça que tem história para mim. Né? Porque foi o Rodolfo lembrar que eu queria essa peça, ele ter se preocupado em me falar, em arrumar a peça, em mexer a peça, e chegar lá e a peça tá perfeita. E tem um lance que era um item que você já desejava há algum tempo, né? Sim. Os X-Men aí que você comentou também, que é fã pra caramba. Tem um mix aí, né? Tem as primeiras X-Men ali, série Juggernaut, Colossus, o Magneto, a Psylocke, então, que não eram do diorama de batalha. Não são. E a outra metade aqui do lado esquerdo aqui é, né? E tem algumas peças que eu gosto mais da primeira versão mesmo do que da segunda, então o caso tanto da Psylocke quanto do Colossus. O Magneto, vou dizer até que eu gosto mais do novo, só que... Ele não cabe aí, hein? Não cabe nesse Mas esse é bem bonito, né, esse primeiro. Eu gosto bastante dele. Gosto também. Os Bichojos também, coleciono também. Bichojo tem que... Massaro também é fã. Aliás, aquela Jubileu que você tem ali é uma das minhas favoritas também, da linha Bichojo. Ela é bem legal. É bem bonita, né? Então, eu gosto muito da Caçadora. Zatanna é legal. Putz, eu não tenho... Olha lá o Flash, cara. Putz, que legal. Linha DC Comics, o Lobo. E ali a minha primeira... Lobo. Sim, e ali tá a primeira peça desse Iron Studios foi o Aquaman. Foi o Aquaman. Foi Aquaman. Aquaman exclusivo de 2015. O Hawkman exclusivo de 2016. Tem uma pequena fortuna aí dentro, hein, Tadeu? Só faltou um personagem importante, né, Tadeu? Não vou falar pra não ficar desagradável, mas queria que você levasse essa reflexão pra casa. O Kilowog, né, você tá falando? É, mais importante. Você sabe, eu vou te contar que ele não tá aí porque eu vacilei. Eu tinha certeza que eu tinha uma separada para minha coleção, né? E fui e vendi a que estava exposta no consultório pro Renato Musa. Putz! E daí ele falou, você me vende essa? Eu falei, vendo. Foi a minha tá lá, essa aqui tava aqui por algum problema. Sei lá porque que ela tava na minha sala do consultório, porque eu não ficava com estátua no consultório naquela época. E daí... O Vingador, que você falou. O Vingador. Putz, é incrível essa peça também. Eu lembro quando ela chegou, ela voou assim, chegou na loja, linda, né, cara? Acabou no primeiro dia. Não, e hoje ainda, na hora que aparece, então vira e mexe, a gente consegue captar, coloca no site, assim, de um dia pro outro. Você vai atrás, compra e... Vou então, porque você sabe que a loja também, eu sempre trabalhei com coisas que eu gosto de colecionar, né? Então, quando eu era moleque, eu gostava muito de gibi,
eu trabalhava numa mercearia, comecei a trabalhar com 9 anos. E uma das negociações que eu tive era de poder montar um sebo, num pedacinho. Que legal, então bicho. eu comprava, lia livro e botava para vender lá. E só tinha coisa que eu gostava. E daí, as estátuas é um jeito de eu ter também aquilo que eu não vou me permitir ter em casa, ou por falta de espaço, ou porque, poxa, eu gosto muito, mas não é prioridade, mas eu quero sempre ter na loja. Porque eu penso assim, se sobrar, é meu, não né? Já tem paguei. problema. Ô, Magneto, cara, esse é Magneto. classe, hein? Esse vai voltar na escala 1/10 aí esse ano, exclusivo da Comic Con. Esse foi um que passou pela Pens & Dolls, que na época eu não colecionava estátua, na época eu gostava só de articulado, e daí depois passaram alguns anos, eu falei, nossa, cara, aquele Magneto eu precisava ter, eu gosto muito do Magneto. E daí eu cacei, foi difícil conseguir essa peça. Eu acho uma peça que não se vê muito. Eu acho que essa peça foi o primeiro grande sucesso de valorização da Iron Studios, assim, de uma peça da Iron que valorizou super rápido, assim, a galera comprou e já tava valendo o dobro, triplo e tal, e até hoje, né? De que ano que ela é, mais ou menos? Eu acho que ela é de 2014 ou 2015. Então é um nível, essa peça é fantástica. E é difícil mesmo. 8 anos, 9 anos. E é difícil você encontrar para revender. É bem difícil, sim. É chata. Olha aí o Caverninha, um 10. Putz, eu tenho um carinho muito grande por essa linha, porque o dungeon, né, ali, a caverna que eles estão, enfim... Cada base tem o seu detalhe. E você conseguir conectar as bases, nossa, e eu não sei, né? Quando eu falo, tem algumas pessoas para quem eu falo que para mim é mais nostálgico esse do que Thundercats. Fala, nossa, como assim? Sempre gostei muito de Thundercats, mas nem Thundercats ainda não arrumei espaço. Eu tenho lá separado, tenho a minha coleção, na hora que tiver espaço vou colocar. Essa aí não. Essa aí já tentaram tirar da minha casa, já tem... Não. Pode mudar de lugar, bonito, mas esse não sai. Essa Diana, essa é um problema, hein? Essa aí era da Discórdia, né? Da Discórdia, da Discórdia. Essa já tentaram de tudo que é jeito. Né, cara? Essa peça é fantástica. É muito bonita. E a Chayera, pô, que é uma peça assim, eu acho incrível. O movimento, as asas e tal. Personagem que eu gosto muito também. Muito bom. Olha aí os Capitão Classe. Eu tenho esses 3 aí também. Puta, legal demais. O Thorzão, é legal, cara. Esse capitão é o exclusivo, né, Tadeu? Esse é o exclusivo. O escudo. Com o escudo. Ele tinha a cabeça também antiga. Ele vem a 2 cabeças. Não lembrava, não. Tem que olhar lá de novo. Cara, esse Thor é bem bonito, hein? É animal esse Thor. Eu tive. Muito bom. Tive os 2, capitão também. Ó, o Jusceiro. Esse motoqueiro. O Clark também. São um espetáculo. O motoqueiro é uma peça tão antiga já pro tempo de vida da Iron, animal. Mas é uma peça absurda, uma peça cara. absurda também, verdade. É muito bonita. Esse aí, Tadeu? Cara, esse me lembra o desenho que eu assistia quando era moleque mesmo, né? Só era colorido, mas era desse formato do desenho. Você gosta de réplicas e tal também? Eu gosto. Você sabe que eu tinha mais réplicas. Hoje eu tenho poucas réplicas, mas eu gosto bastante de réplicas. Essa é uma das que eu mantive. E ela dá pra pôr na cabeça mesmo. Agora, antes de você continuar aqui da coleção, a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, segundos, e a gente já volta para finalizar aqui a coleção do Tadeu. Até mais. De volta, mais um Ironcast aqui com Tadeu da Pens & Dolls. Pens & Dolls. Maravilhosa entrevista aqui que estamos fazendo. Show de bola.
Descobrindo o passado do Tadeu, Tadeuzinho. Como vocês são bonzinhos. E agora a gente vai descobrir mais o passado. Vamos continuar com a coleção do Tadeu que a gente estava mostrando nesse intervalo? E aí, Tadeu, é daí que vem o nome Dolls, de Pens and Dolls? É daí que vem, porque a Pens and Dolls começou por causa da coleção minha e da minha esposa, né? Eu colecionando caneta e ela boneca. E, cara, essas bonecas... Teve uma época que a Coraixo, né, já nem existe mais, há muito tempo trazia para o Brasil ou negociava com a Mattel do Brasil, sei lá como que era. Mas que era escasso, mas ainda tinha. Só que parou. Né? A Mattel traz agora 2, 3 modelos por ano de Barbie colecionável. Lá fora é lançado... Tem um mercado muito forte lá fora. Dá pra dizer que é 2, 3 por semana que é lançado mesmo? lá fora. É absurdo o quanto se lança de produto na linha Collector da Barbie. E a minha esposa era apaixonada por isso. Só que já colecionava? Caro, velho. Não. Ela queria, porque ela lembrava de quando ela era adolescente e ela via na Coraixo, no centro de São Paulo. Só que ela nunca teve grana para comprar. E daí, navegando nos sites internacionais, ela viu e falou, você consegue comprar uma dessa? Eu comprei uma. Eu falei, nossa, ela ficou apaixonada, queria mais. Eu falei, nossa, não dá. O Tadeu... Aí ferrou, né? E você gosta também? Cara, são eu gosto, lindas, né? São lindas e que nem o pessoal fala, Hot Toys, meu, tem umas linhas de boneca que Hot Toys assim fica com um acabamento ridículo perto de... ridículo mesmo? não vou falar dessa forma, mas que o acabamento é bem inferior do que várias linhas de boneca. Mas você tá dizendo o acabamento de rosto e tal ou a roupa em si? A roupa? Roupa, acessórios e acabamento de rosto também dá para dizer que daí não é puxado para feições humanas, apesar que tem marcas e tem coleções que são para feições humanas mesmo, né? No caso aí, a minha esposa, são 2 coleções bem específicas e que eu participei do processo de construção. Porque eu gostava e entendia muito também das linhas e tal. Então tem a Barbie Silkstone, que é um material diferente, então um material que eles inventaram, que é um vinil misturado com porcelana. Então ele tem o toque da porcelana, só que ele tem a resistência do vinil. Que legal, então é um material bem legal e que o rosto é todos vintage. Então é remetendo a Barbie da década de 50. Ah, incrível. Então, inclusive faz 60 anos, né, a Barbie? Agora, cara, em 2024, 2024 é 60? Eu acho que é 64. Eu acho que 2014 foi 50, é isso mesmo. E daí, só que não dava, né, cara? Não dava pra ficar comprando. Tô vendo aí. Não dava, tem só as 200 aí. Então, você sabe que elas são parcialmente articuladas. A minha esposa encerrou a coleção dela quando eles resolveram inventar de ser totalmente articulada. Que daí perdeu o sentido. Perdeu o sentido e perdeu a beleza, porque daí a articulação é aparente, eles não conseguem. Daí ela encerrou ali a coleção, mas hoje lança-se muito pouco. E que é tudo baseado em designers do mundo inteiro. Então, embora seja o Robert Best, é um cara só que desenhou todas as roupas e tudo mais, ele se inspirava, então agora moda francesa, moda russa. Então é uma coleção inteira pensando. Você sabe quantas tem, país. 100 e poucas, mas eu não sei exatamente quantas. E daí a Pens and Dolls nasceu daí. Porque eu falei, nossa, não vai dar. Eu tenho que custear isso aí. Como que eu vou custear? Eu tenho que vender isso aí também. Compre e revende. Compre e revende. Então, compra 3, um fica para ela, 2 vende e se pagou. E daí eu falei, bom, se dá para fazer isso para ela, dá para fazer com as canetas alemãs que eu gosto também, caramba. E daí eu comecei a fazer com as canetas também. Por isso, Pens and Dolls. Depois que eu fui, falei, nossa, dá para ter colecionável, dá para ter isso, dá para ter aquilo. E daí eu fui ampliando, né? E qual que é a mais... Tem uma que vale mais aí ou foi a mais difícil e tal? Cara... Tem as mais difíceis, tem bonecas aí que hoje, se você procurar no eBay, não acha por menos 7, 8 mil dólares. Caramba! Então tem 7, 8 mil dólares. Então o Tadeu conseguiu um negócio que é muito difícil no meio do colecionismo, que é ou a esposa... Sim. Assim, normalmente você coleciona, a tua esposa não faz nem ideia. Ou ela coleciona, ou não, a mulher coleciona e o marido o cara não tá nem aí. Exato. E o Tadeu conseguiu, ela tem a coleção... mais legal ainda. Então, e daí o que aconteceu foi que ela com as bonecas, e daí eu entrei também de cabeça nos Hot Toys, né? Que eu falei, o equivalente. Os bonecos. É o equivalente, né? E daí eu gostava de tirar foto, de ficar montando diorama, daí eu
Porque o pessoal coleciona boneca tem muito acessório para montar diorama. Então, cadeira, mesa, estante, isso, aquilo. O pessoal coleciona articulado, não sei se também, mas o pessoal de boneca cria mais, inventa mais e faz mais coisas manuais. Hoje eu não sei muito como tá, porque eu parei de montar diorama, né? Mas era impressionante. Então, montava coisas muito legais, ambientes muito legais, tentava recriar cenas de filme. E essa aí, Tadeu? Lindas bonecas. E esse aí... Esse é o do teu coração? Isso aí é o que mais te toca, assim? Quando você Eu acho que sim, porque é o primeiro brinquedo que eu tenho memória. Isso é lindo, Não é a primeira coisa que eu tenho memória de brincar. Assim, é mesmo? Sim, depois vem Playmobil de brinquedo. Mas o primeiro é isso. E daí depois do Playmobil, a Aquaplay. E daí eu acho que um dia Iron podia fazer uma linha comemorativa, hein, cara? Nessas poses. Você acha? Cara, o que ia ter de velho comprando. Mas só uma cor só, faz tipo Batman Não, verde, porque tinha assim. os de vinil pintados. Aí teria que ser pintado. Olha só, hein? Olha a ideia. Isso aí. Você acha que vende, Tadeu? Você quer o... Cara... não dá, eu acho que não dá pra arriscar a escala, né? De fazer em escala. Não, porque isso é uma coisa bem grande, Brasil, né? Assim, lá fora total não existia, Brasil, né? Brasil, então, né? É uma coisa muito nostálgica. Isso é da época ou você recomprou recentemente? Como que foi? Não é da época, porque os meus não sobreviveram. Posso até como toda criança que brincava. Sim, esses aí foram presentes do Rodrigo da Gulliver. Ele me mandou de presente todos os personagens, ele tinha lá e ele me mandou de presente. Falei que... um homem bem relacionado, Tadeu. É outro nível. Como que fala? Protótipo da Iron Studios. Peças da Gulliver que não existem mais em qualidade, assim, ó. 9.9. 9.9. Vou falar 10 porque eu não tô vendo pessoalmente. Mas... Não, mas é 10. Não, tá perfeito. Ali é 10. E aí, Tadeu, bom, essa foi a coleção do Tadeu. Agora, pra encerrar, Tadeu, a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é, nesse meio do que a gente tá inserido da cultura pop, às vezes as relações, as pessoas que a gente conhece, elas proporcionam alguma coisa que a gente lá, se a gente contasse pra nossa versão de criança, a gente não ia acreditar. Falar, putz, Tadeu, você voltar no tempo pro jovem Tadeu lá na mercearia. Pro Tadeuzinho. Do sebo. Falar, Tadeuzinho, quando você crescer, vai acontecer isso aqui. E aí você não vai acreditar. E o Tadeuzinho ia falar, mentira. O Tadeuzinho ia falar, sai daqui, cara, o que você tá falando? Você tem algo... que pra você, nesses anos todos aí já de trabalho com colecionáveis, cultura pop, o que você pode puxar, assim? Um momento que marcou, te emocionou ou te surpreendeu? Cara, eu pensei mais no cinematográfico, né? Pensar nos filmes e daí, se eu virasse pro Tadeuzinho e falasse o quanto que os filmes da Marvel eram bons, ele já ia me xingar, porque Marvel, porcaria é essa. Mas eu acho que a reviravolta que aquele momento deu na possibilidade da gente voltar a se relacionar ou poder se relacionar abertamente com coisas que a gente gostava, com heróis, e que a cultura pop ia se voltar tanto para tantas coisas que a gente gostava quando era criança, acho que é algo que lá atrás não acreditariam, que ia falar, isso é coisa de... Nunca será. De quem não tem amigo, de quem não tem mulher, de quem não tem nada. Esse fenômeno cultural que aconteceu, né? Realmente, porque como a gente tá vivendo, é engraçado isso, saiu do gueto, né? Pra virar cool, né, cara? Hoje é desejável, como a gente tá vivendo esse momento, a gente às vezes não para pensar, mas hoje eu tava falando aqui na Iron... O João trabalha aqui com a gente. Eu falei, quantos anos você tinha quando saiu o Homem de Ferro 1? Lá em 2018. 2008. Aí o João pensou e falou, cara, eu acho que eu tinha 13 anos. Você vê, né? Então, o cara cresceu. A adolescência, a juventude dele... Não, ele cresceu nesse mundo que pra gente ali, como você falou lá atrás, era impensável, assim, né? Tem uma Comic Con aqui no Brasil. Uma Comic Con. Do tamanho que é, né, cara? Não, é surreal pensar. Trabalhar vendendo bonequinho, né? Então, assim. Não, então, se eu falar isso, ele ia me xingar, porque o sonho do Tadeuzinho era ter uma banca de revista e um fliperama. Então eu achava que era isso que eu ia conseguir ter. Mas tem lá na Pens Dolls, tem mas a Pens Dolls vende HQ.
Então vende o Tadeuzinho ia ficar né? feliz. Mas dá pra botar um fliperama lá, Tadeu. Dá pra botar, é verdade. Aqueles que tem faz isso, Tadeuzinho. Eu vou gostar quando eu for lá. Então, o único problema é que nos lugares que eu vou, que tem esse negócio, eu passo nervoso, porque eu não consigo nem trocar de jogo. Falo, era mais fácil só botar a ficha e jogar, cada um era um jogo só. Os seus pacientes lá, adolescentes, vão saber. É verdade, eles vão saber. Põe um de Street Fighter. Minha filha sabe, então... Pronto. Então é isso, Tadeu. Queria agradecer. Muito obrigado, primeiro, pela parceria, pela amizade, aí, todos esses quase 10 anos de Iron, quase 10 anos de parceria com a Pens & Dolls. Saiba que eu falo por todos aqui da Iron quando eu falo que ter você como parceiro, como lojista aí, levando nossos produtos para o Brasil inteiro, para colecionadores, não tem preço. Assim, o trabalho que você faz por nós é um trabalho muito importante, então eu queria agradecer muito você por isso. E agradecer por esse papo aqui, pela parceria. A gente conversa não só sobre Iron, né? Hoje em dia a gente até conversa até mais fora dentro do universo de colecionável, mas nem tanto só sobre trabalho e tal. Então, queria te agradecer por isso, agradecer pelo papo aqui, pelo seu tempo. Muito bom, como sempre, Tadeu é um cara nota 1000. A gente convive aí bastante até. Valeu, é agradável. E é legal ver esse outro lado, né? A gente sempre fala muito sobre venda, sobre tudo. É bacana ver um pouco do lado do bastidor, né? O Tadeu, o colecionador. Eu que agradeço, eu fico feliz de ter participado desse processo também, porque eu fico me lembrando... Agora, eu só não lembro o ano exato, se foi 2013 ou 2014, na feira da Abrim, que tava lá o Homem de Ferro, ele batendo no chão. Sim, 2000. E um Homer Simpson, que é um que eu não tenho. O do sofá? O do sofá, eu tenho do telhado, do sofá eu não tenho. E daí tava exposto lá, Pisitóis, não sei o que, eu olhei. O que é isso? Eu olhei, daí falaram que era empresa brasileira, daí eu falei, nossa, essas peças estão legais, será que isso aí vai vingar? Porque ainda na época eu curti articulado, e daí eu olhei status, será que isso aqui tem público aqui no Brasil? Né? E daí foi muito legal, em 2014 eu comecei a trabalhar com a Iron Studios e foi legal ver o percurso da marca, aquilo que foi sendo desenvolvido, a evolução com o tempo, a evolução do produto e do projeto, né? Do projeto de produto, né? Então, assim, é muito legal acompanhar e fazer parte dessa história também, observando, porque hoje eu não sei quantos colecionadores tem aí, dos grandes colecionadores, ou colecionador mesmo, que acompanhou desde o começo da arte. Com certeza tem vários, mas poder olhar a linha do tempo assim do produto é muito legal, é muito legal. Eu fico feliz de poder ter conhecido tão rapidamente a Iron Studios e poder fazer parte dessa história também, e vocês fazerem parte da história da Pens & Dolls também, porque hoje, querendo ou não, a Iron Studios é o que chama mais atenção para Pens & Dolls também. Então, a gente trabalha com uma série de marcas, investe um monte de coisa, mas a gente é muito conhecido pelo já trabalho com a Iron Studios. Né? É engraçado, né? Porque talvez uma questão de sinergia com o nosso público, eu não sei o que né? Mas a Iron Studios é algo que mexe com muitas paixões de muita gente, né? E a Pens & Dolls, por gostar muito também, sempre tentar estar ali mostrando a Iron Studios e tendo o máximo de coisas possível da Iron Studios, acho que criou esse vínculo. Vínculo, e hoje eu posso falar que a Iron Studios é parte fundamental da nossa história dos últimos anos aí também, e do quanto a gente é reconhecido no mercado. Legal. É isso. Então, obrigado, Tadeu. Valeu, Tadeu, Bassoli. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Nos vemos em breve. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui e até o próximo Ironcast.